E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Clube 64. E hoje eu tô trazendo uma novidade para vocês, que é basicamente a gente vai começar uma nova série aqui, a nossa primeira série do canal, que vai ser uma série de speedrun. Que é basicamente a gente vai pegar uma conta no chess.com de nível baixo e a gente vai subindo ela até chegar na nossa meta, que vai ser de 1000 de rate. E aí durante esse percurso a gente vai analisando as partidas, vou passando algumas ideias para vocês, principalmente pra galera que é bem iniciante mesmo, que tá começando agora no xadrez. E vamos embora pra primeira partida. Tá, o adversário começou com o peão D4. O nosso objetivo é o quê? Dominar o centro, que é essa região aqui. Tanto o pequeno centro, quanto a região adjacente, que é essa região aqui do centro também. Então a gente tem que jogar nossas peças e nossos peões de forma que dominem essas casas. Então um lance bom para a gente começar aqui pode ser, por exemplo, D5, que a partida foi abortada. Enfim, bora lá. Joga, meu filho. Pois é, né? Aí, agora botou. De novo, vamos agora para a partida. Agora vai. Ó, aí pegamos um brasileiro. Thales, epa, esse nome aqui é bem suspeito. Vamos lá. Ele jogou aqui C4, tentando dominar o centro mais pela lateral. A gente pode tentar dominar o centro dessa forma, colocando um peão no centro e dominando essas casas. Ele avançou aqui para E3. A ideia dele é colocar esse peão aqui em D4, apoiado pelo peão G3. Eu posso, por exemplo, continuar desenvolvendo minhas peças. Vou desenvolver um cavalo aqui. O que eu tenho que fazer nesse começo de jogo? São três coisas. É o que a gente chama de princípio de abertura. Eu tenho que dominar o centro, eu tenho que desenvolver as minhas peças, tirar as minhas peças para jogo e proteger o rei, que no caso é fazer o rock. Se eu conseguir fazer essas três coisas, eu tô tranquilo na abertura. Então a gente pode ver que ele atacou meu peão aqui, eu vou defender dessa forma. Vou desenvolver o cavalo e aproveitar e defender o meu peão que tá atacado. Tá, ele jogou o cavalo A3. Esse lance não é tão bom porque ele jogou um cavalo no canto. E as peças, quando estão no canto assim, principalmente o cavalo, eles têm um pouco raio de ação, tá vendo? O cavalo que só tem 4 casas, enquanto o meu cavalo no centro, ele tem bem mais opções para ir. Então, geralmente não é tão interessante, claro que não é regra, mas não é tão interessante jogar um cavalo no canto. E aí, dito isso, eu posso continuar meu desenvolvimento aqui, por exemplo, tirando o bispo para fazer o roque. Lembrando que ele sempre está atacando esse meu peão, tem que ficar de olho. Agora ele atacou meu peão pela segunda vez, eu não posso ignorar, porque ele pode tomar. Se eu retomo, ele retoma de cavalo, então eu acabo perdendo uma peça. Eu não posso também ignorar essa troca, porque ele pode avançar aqui e ganhar mais espaço, atacando meu cavalo vai ficar um pouco sem casas, vai ficar meio feio. Então eu vou tomar aqui esse peão, ele provavelmente vai tomar aqui de peão também. E agora eu vou combater no centro. Eu não quero deixar ele avançar esse peão para tocar o meu cavalo aqui. Então eu posso jogar esse lance. O meu peão está defendido duas vezes, pela dama e pelo cavalo. Então se ele tomar aqui eu posso retomar, que foi o que ele fez. Agora eu penso, é melhor retomar de cavalo ou tomar de dama? Tem algum problema? Por exemplo, se eu tomo de dama, ele pode colocar o bispo aqui, que está apoiado pelo cavalo, e atacar a minha dama. Então eu não sei se vai ser muito interessante. Se eu tomo de cavalo, ele pode fazer o que? Ele pode jogar o mesmo lance, talvez. Ele pode continuar tirando o bispo. Eu vou tomar de cavalo, que eu acho que é mais sensato aqui. Esse meu cavalo ficou numa casa muito boa aqui, porque ó, reparem que não tem mais peões brancos aqui nessas alas. Então o adversário não pode empurrar peões aqui para tirar meu cavalo dessa casa. Essa casa ficou muito boa para o meu cavalo. Ele vai ter que atacar com outras peças, ou com o bispo, ou trazendo a dama, depois o bispo, ou tentando manobrar o cavalo de alguma forma, né? Vai ficar bem chato para ele. Beleza, jogou B4. Esse lance aqui entrega uma peça. Na verdade, entrega um peão, né? Porque essa casa aqui, ela tá atacada uma, duas, três vezes. Nesse nível aqui, o que mais acontece é isso, é você jogar uma peça e não observar se ela está caindo, se ela está pendurada. Quando a gente fala peça pendurada é porque a peça está caindo, né? Ela vai cair sem nenhum tipo de compensação. Então nesse caso aqui ele jogou o peão aqui que está atacado uma, duas, três vezes. Eu posso tomar com qualquer uma das peças que eu quiser. Se eu tomar de bispo, vai ser com cheque. E aí se ele defende com o bispo aqui, eu posso tomar o cavalo. É uma possibilidade. Se eu tomar de cavalo, não sei, não me parece tão interessante. Eu prefiro tomar de bispo, aproveitando esse golpe, ó, porque se ele defender aqui, ele desdefende o cavalo, e aí eu posso ganhar uma peça. Aí aqui ele cobriu de dama. É outra coisa que é importante a gente se atentar no começo.
que é a questão do valor das peças. Um bispo, ele joga muito menos do que uma dama. A dama é muito mais forte que o bispo. Então esse tipo de troca aqui é vantajosa para mim, porque eu vou trocar uma peça mais fraca por uma peça mais forte do adversário. E agora, estratégia básica para vocês. Quando você tem material a mais, no caso eu troquei um bispo, que é bem mais fraco do que uma dama, a gente fala que eu tenho material a mais, ou melhor, qualidade a mais. Quando você tem qualidade a mais ou material a mais, o interessante é você trocar o máximo de peças que você pode. Isso é ideia estratégica. Como eu tô tranquilo aqui, eu vou só fazer o rock, ficar de boa, proteger aqui o meu rei, aí eu vou começar a tirar as outras peças e começar a ir para cima do rei do adversário. Aqui já tá bem difícil para ele, na verdade, porque perdeu a dama, né? Troquei a dama por um bispo. Ele não tem mais o rock porque já mexeu o rei, então vai ficar bem difícil para ele proteger esse rei dele. Uma ideia que eu posso fazer é tirar esse cavalo daqui para cá, por exemplo, e começar a botar pressão nesse peão. A gente pode ver que a minha dama, ela ataca indiretamente aqui o peão. Se eu tirar o cavalo de alguma forma, eu posso tomar esse peão aqui, por exemplo. Tá, ele tirou o bispo, atacando meu cavalo. Se ele trocar aqui, não é bom para ele, que é aquela ideia que eu falei. Quando você tá com material a menos, ele tá com as peças mais fracas do que as minhas, então não é interessante para ele trocar. E para mim é interessante. Se ele tomar aqui, para mim tá ótimo. O que eu posso fazer aqui? Eu vou jogar essa ideia, eu vou jogar o cavalo aqui defendendo o meu cavalo e botando pressão nesse peão do centro, que só tá defendido pelo cavalo dele. Ele pode defender aqui de bispo, certo? Então talvez essa ideia nem seja tão boa. Eu vou continuar o desenvolvimento. Essa troca, como é ruim para ele, eu posso deixar ele tomar se ele quiser. Eu vou continuar com o meu desenvolvimento do bispo aqui, colocando o bispo aqui olhando pro centro e tudo mais. Se ele tomar aqui, eu tô achando ótimo, não tô achando ruim não. Esse cavalo dele aqui fica bem chato nessa casa, porque eu queria muito jogar esse cheque, aproveitando que esse peão aqui tá solto e tudo mais. Só que o cavalo segura essa casa. Olha, tá vendo? Ele cometeu um erro estratégico aqui. Aqui não é bom trocar porque ele tá com material a menos. E aí, no fim de todas as trocas, depois que eu trocar esse bispo por esse cavalo por esse cavalo, trocar as duas torres pelas duas torres, vai sobrar para mim uma dama e para ele vai sobrar só um cavalo. E a minha dama é muito mais forte. Apesar de que meus peões estão dobrados aqui, mas eu tô com uma vantagem muito grande já. Uma ideia aqui para desdobrar esses peões aqui, a gente pode fazer o que? É avançar esse peão. E aí, se ele toma, ele vai abrir. Aqui ele desistiu. Mas se ele toma, ele ia abrir o ataque no rei dele, certo? Eu poderia avançar aqui, por exemplo. Se ele toma, eu já teria algumas ideias como esse cheque duplo, né? Para entrar aqui. Já teria esse cheque aqui, forçando ele. Se ele não toma de cavalo. Se ele não toma aqui de cavalo. Se ele só tira o rei, eu posso ganhar a torre. Aqui já tinha muita ideia. Vamos revisar essa partida aqui. Bora lá. Fiz aqui 94,2% de precisão. E ele fez 70,5%. Então, beleza, ele começou com C4, que é o que a gente conhece como abertura inglesa, é o primeiro lance da abertura inglesa. E aí, como eu disse para vocês, a gente tem que dominar essa região. Ele fez um domínio aqui dessa casa, do centro, só que pela lateral. Isso aqui não está errado, é um tipo de abertura. Mas geralmente a gente vê o avanço desses peões aqui, dominando o centro. Então eu fiz aqui o avanço para E5. Ele fez o lance E3, imagino eu que para apoiar essa ruptura aqui com D4, avançando o peão de D4, ele vai brigar com o meu peão que está no centro já. E aí eu desenvolvi com o cavalo F6, né, para poder olhar essas casas do centro. Ele desenvolveu o cavalo dele e atacou o meu peão. Sempre que o adversário mexia uma peça, você para assim, respira. Aí tu vai perguntar, o que o meu adversário quer com esse lance? Por que ele jogou isso? Ah, ele quer desenvolver o cavalo, beleza. Só que ele também quer atacar o meu peão. Então eu não posso jogar qualquer lance aqui, porque ele vai vir ganhar o meu peão. Então sempre paro, me pergunto, o que ele quer com esse lance? Ele quer desenvolver um cavalo para poder fazer o rock, ele também quer tomar o meu peão. Então já que eu tô vendo que ele quer tomar o meu peão, eu vou defender. E aproveitar e desenvolver uma peça minha. Tá vendo como eu vou levando uma coisa com a outra? Eu tenho que desenvolver minhas peças, eu tenho que proteger o meu peão. Qual lance que faz as duas coisas ao mesmo tempo? Cavalo C6, certo? Se ele atacou, eu defendi. E aí ele jogou aquela imprecisão, né? Que é o cavalo aqui no canto. Lembrando, como eu disse para vocês, no começo, quando a gente está aprendendo, é bom evitar isso aqui. Já no alto nível, os caras jogam isso aqui e sabem o que tá fazendo. Mas no começo a gente não sabe o que tá fazendo muito bem. Então é bom evitar isso aqui. E aí eu continuei desenvolvendo minhas peças normal aqui, né? Ele rompeu no centro, tentando dominar essas casas, né? Eu troquei, ele retomou, e aí eu impedi esse avanço dele, porque se eu jogo qualquer coisa e ele avança aqui, já ia ficar bem estranho para mim, porque meu cavalo ia começar a ter que voltar, ou volta para cá, ou volta para cá, ou ia ter que ir para cima, ele já poderia atacar meu cavalo de novo, e assim vai, né? Então eu já joguei esse peão aqui para impedir esse avanço. E aí, se ele retoma, tá bem defendido meu peão. Ele tomou, eu retomei de cavalo.
E aí ele jogou a primeira capivarada, né? Que foi entregando o peão. Como eu disse para vocês, ele jogou sem ver que os meus cavalos e o meu bispo estavam atacando essa casa. Então o peão tá totalmente de graça aqui. Tomei aqui com cheque, ele cobriu de dama. O ideal aqui para ele seria cobrir de bispo, né? Que aí troca, troca. Eu vou fazer meu rock e ele vai tirar o bispo dele e vai fazer o rock dele, né? Isso aqui seria o ideal. Mas aí ele cobriu de dama, entregou uma peça mais forte. A dama, para quem não sabe, vale 9 pontos e o bispo vale 3 pontos. Então, quando eu tomo a dama aqui, é como se ele tivesse perdido 9 pontos e eu perdi só 3. Ele retomou, fiz meu rock para proteger o meu rei. Como aqui ele já está sem a dama, fica bem menos perigoso deixar meu rei aqui no centro. Mas por via das dúvidas, é sempre bom fazer o rock para deixar o rei bem protegido. Então ele desenvolveu o bispo aqui. Não tem muita ideia esse lance, na verdade, porque ele não pode trocar aqui por aqueles motivos que eu falei, né? De ele estar com material a menos e tudo mais. Então se ele trocar aqui é bom para mim. Um lance que ele poderia ter jogado aqui seria o bispo aqui, por exemplo. Tentando passar a torre e o rei e esconder o rei por aqui. Mas ele jogou esse. Eu continuei desenvolvendo meu bispo aqui para controlar mais o centro, tranquilo, e ele trocou. Ele trocou, eu retomei aqui de peão, lembrando que eu tô com qualidade a mais, e aí ele voltou o rei. E aí a gente tinha aquelas ideias, né? Igual eu falei, de poder avançar o peão para começar a botar pressão aqui. Se ele toma, eu já tenho um cheque descoberto, por exemplo, atacando. Quando o rei sai para cá, por exemplo, eu posso trazer a torre. Se o rei volta aqui, eu já posso entrar com mate, e assim vai. Bora lá para a segunda partida. Bora lá, de novo. Jogou C4. Eu vou jogar a mesma coisa. Jogar E5, tentando dominar o centro. Agora que ele já jogou diferente. Ele já jogou E4. Ele coloca uma super proteção nessa casa aqui. Eu vou continuar desenvolvendo normal. Eu vou atacar o peão dele e desenvolver meu cavalo. Aqui eu tenho um golpe, será já? Não sei se eu jogo. O golpe é o quê? Toma aqui de cavalo. Toma. Toma. Cheque. Se avança o peão, eu tenho cheque de novo. Se cobre, cai a torre. Esse golpezinho é bem famoso. Geralmente a gente aplica ele de brancas. Não sei se eu jogo ele ou não jogo. O que vocês acham? Eu vou jogar, vai. Acho que vale o golpe. Ele retomou. Eu vou entrar aqui com cheque. Dando cheque e atacando o peão. Se ele volta com o rei aqui, eu posso só tomar o peão e eu tô muito mais ativo que ele. Quando eu tomo o peão com cheque, ele abriu a diagonal para a torre. Então eu posso vir aqui. Quando ele cobre, eu posso retomar. Ele cobriu de bispo. Seria melhor até ele cobrir de dama. Porque depois que eu tomo... Dei cheque. Se ele cobre de dama, depois que eu tomo a torre, esse meu peão tá caindo. E o meu rei tá no centro. Então ele poderia tomar o peão aqui. Se eu cobrir aqui, ele vai tomar o peão, certo? Eu teria que defender a torre. Mas como ele cobriu de bispo, eu posso simplesmente vir aqui e tomar a torre dele. E ainda tô ameaçando o cavalo. Tá vendo a importância de fazer o rock cedo? Eu fui pro ataque aqui. Mas se ele defendesse certinho de dama, né? Eu não teria como tomar aquela torre porque ele ia entrar com um ataque aqui muito forte. Porque o meu rei tá no centro. Olha aqui, ó. Aqui ele já entregou o cavalo. Lembra? O adversário jogou isso. O que ele tá pensando com esse lance? Eu tomei a torre, mas eu também tô atacando o cavalo. Ele simplesmente ignorou o ataque aqui no cavalo e tentou desenvolver outra peça dele. Então eu posso vir aqui tomar, ganhando mais material. E vou correr para fazer o meu rock. Né? Para fazer o rock eu vou primeiro precisar tirar esse bispo. E uma ideia bacana é que eu posso tirar esse bispo já ameaçando entrar nessa casa, certo? Eu tiro o bispo olhando para o centro e aproveito para fazer o rock. Então eu vou fazer esse lance, ameaçando checkmate aqui. O bispo ele apoia a dama nessa casa. Para ele escapar do checkmate, aí ele vai ter que defender o de dama aqui. Vai ter que jogar esse lance, dama E2, para segurar essa casa. Ou então, o cavalo aqui, né? Aí, ó, ele não viu a ameaça. Eu joguei esse lance para desenvolver, mas eu também ameacei entrar aqui com checkmate. Ele não viu, e aí eu posso aplicar o checkmate aqui. Mas dá pra gente analisar por aqui. Normal. Então, basicamente, ele jogou a mesma abertura da última partida, que é a abertura inglesa. Só que aqui ele jogou com E4, né? Tentando fazer um centro de peões forte aqui, tentando dominar muito bem essa casa, né? Eu não consigo mais avançar aqui porque ele pode tomar de peão. E eu vou continuar desenvolvendo normalmente. Ele protegeu aqui o peão dele. E aí entra esse golpe. Esse golpe também acontece muito de brancas. Se eu inverter o tabuleiro aqui. Geralmente quando você joga aqui E4, a pessoa que joga de pretas vai jogar E5. Você joga cavalo F3 e ele defende com o peão de F, né? F6. E aí entra o mesmo golpe. Você toma. Se ele retomar, a dama entra com cheque. Se ele só tira o rei, você pode tomar esse peão e ele vai ficar bem exposto aqui. Eu vou começar a atacar ele. E assim vai.
E se ele avança o peão aqui para bloquear o cheque, a gente entra naquela mesma linha. Quem entrar aqui, se cobre de cavalo, por exemplo, eu posso tomar a torre, se cobre de bispo, eu tomo a torre. Então o ideal aqui é cobrir de dama. Mas aí eu tomo, ele retoma, e a gente entra nessa linha aqui. Vira uma bagunça. Então, quando a gente está começando, eu não recomendo entrar nisso aqui não. Mas é legal mostrar esse golpezinho, que dá pra ganhar muita partida. Então, vocês podem ver que foi o mesmo padrão, certo? Um detalhe, aproveitando aqui, é falar sobre esses peões de F. Qual que é o detalhe aqui? Esses peões, tanto o peão de F2 quanto o peão de F7, a gente fala que eles são peões fracos. Por quê? Porque se a gente reparar bem, apenas o rei defende esses peões. Tá vendo? Só o rei defende esses peões. Então, se eu conseguir pegar as minhas peças e colocar pressão nesse peão, eu vou ganhar esse peão, porque o rei, em algum momento, ele não vai poder retomar, né? Porque para retomar, eles colocaram em xeque. Então, esses peões aqui são alvos que geralmente são muito visados. E esse é um exemplo de como a gente visa a movimentação desses peões. A gente evita mexer esses peões justamente porque eles abrem essas diagonais aqui para ataque do rei. Então, sempre que você for jogar, evita mexer principalmente esses 3 peões aqui, que são os peões do roque pequeno, né? Se eu for tirando as minhas peças aqui normal para fazer o roque, né? Fiz o roque, não mexa nesses peões, pelo amor de Deus. A não ser que seja para expulsar alguma entrada aqui, por exemplo, você avança aqui para evitar que o cavalo venha, alguma coisa do tipo. Mas não mexa por besteira, tipo, vou jogar aqui para atacar o rei dele, porque você vai expor seu rei. Isso aqui é perigosíssimo. E aí foi justamente o erro que ele cometeu aqui. Ele moveu um dos peões do roque pequeno e eu aproveitei para usar o tema tático. Essa pequena combinação aqui que é bem conhecida, na verdade. Então, sempre que mexer nesse peão de F aqui, fica atento nisso. Tomei, entrei na diagonal que foi aberta, com cheque, e ataquei o peão ao mesmo tempo. Ele bloqueou, né, de peão. Eu tomo com cheque e estou atacando a torre. É um ataque duplo. Muitos temas táticos, eles se resumem em ataque duplo. Ou seja, por exemplo, um garfo de cavalo, de peão, um espeto, um raio-x. Tudo isso são temas táticos. E se for resumir eles em um termo só, seriam ataques duplos. Por quê? Eu ataco o rei e a torre. Aqui, ó, eu ataquei o rei e o peão. Ele não vai ter como defender as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu vou conseguir tomar uma das coisas, que no caso aqui foi o peão. Nesse caso aqui foi a torre. Aqui ele deveria ter defendido o cavalo dele, como ele não defendeu, não fez aquele pensamento que eu falei para vocês, né, de sempre que o meu adversário jogar, pensa, o que ele quer com esse lance? Ele queria tomar a torre, mas aí ele tá atacando meu cavalo também, então eu tenho que defender. Ele não defendeu, eu tomei, ele cobriu aqui de bispo, e aí eu fiz aquele lance, desenvolvendo o bispo, aproveitando para fazer o roque e também ameaçando o mate. Essas 3 ideias. Mais uma vez não fez as perguntas corretas, né, e aí eu consegui aplicar o checkmate aqui. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo dessa nossa série, né, de speedrun. A gente finalizou esse primeiro episódio com 412 de rating, né, e como eu tinha dito mais cedo, a nossa meta vai ser chegar aos 1000. Lembra de deixar o like, se não tiver deixado no começo do vídeo, deixa o like agora, se inscreve no canal, ativa o sininho também, compartilha com a galera que você conhece, que joga também, quer aprender mais sobre xadrez. E é isso, tamo junto, falou, até a próxima.